Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a correção das 25 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação da prova de professor de desenvolvimento infantil de Osasco, da banca VUNESP. Lembrando que é uma correção extraoficial, pois o gabarito será publicado apenas no dia 6 de março, ok? E também na correção eu não vou me aprofundar nas questões, eu já vou direto para a resposta correta e fazer alguns comentários para o vídeo não ficar longo demais. Então vamos lá para a correção? Questão de número 26. A partir do que estabelecem as autoras do livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, Barbosa, 2008, é correto afirmar que a pedagogia de projetos, a resposta correta é a alternativa C, contempla uma visão multifacetada dos conhecimentos e das informações, proporcionando a reconstrução do que foi aprendido. No caso, a pedagogia de projetos vai envolver também os conhecimentos prévios, as experiências de vida das crianças, junto com os conteúdos historicamente acumulados que aprenderão ali no ambiente escolar. A alternativa A está errada porque diz que requer uma sala de aula dinâmica em que as aprendizagens se dão em carrossel, não tem nada disso no livro. A B está errada porque diz tem seu ponto de partida na definição de um tema gerador extraído da listagem de conteúdos curriculares. Tem nada a ver essa questão de conteúdos curriculares, e sim a partir dos interesses das crianças é que os projetos na educação infantil nascem. A D está errada porque diz abdica das narrativas da tradição, privilegiando uma aprendizagem personalizada e abstrata do currículo, também não. E a E propõe uma aproximação global dos fenômenos a partir de interpretação teórica sistemática, também não tem nada a ver. Muito menos disciplinas, não trabalhamos com disciplinas na educação infantil. Então, a resposta correta da questão de número 26 é a letra C de casa. Questão de número 27, leia o excerto a seguir. Excerto é um trecho da obra. Por que um conjunto de salas de aula não é necessariamente uma escola? Porque uma sala não é necessariamente um ambiente? Porque uma escola não é necessariamente um contexto educativo? E que uma escola articula atores que mantêm relações com outros atores, desenvolvendo atividade intencional, criando memória da presença no contexto. O contexto físico por si só não faz uma escola. Para que um edifício escolar seja uma escola, são necessárias diversas condições. Aqui é um trecho da obra do livro Pedagogias da Infância, da Júlia Formosinho. Considerando que a autora defende uma pedagogia da participação, que inclusive aqui no canal tem uma aula com resumo dessa obra, em contraste com a pedagogia da transmissão, é correto afirmar que, para ela, um contexto que efetivamente participe do processo educativo deve. A resposta correta da questão de número 27 é a letra B, ser planejado como segundo educador. Aqui a gente está falando dos espaços. E esse livro da Júlia Formosinho, A Pedagogia da Participação, vai seguir muito o que diz a abordagem Reggio Emília, no qual diz que o espaço é um segundo educador e mantém uma relação bidirecional com os fenômenos educativos. As outras alternativas estão erradas porque, por exemplo, a configura-se como constante que influencia o comportamento. Influenciar comportamentos vem da pedagogia da transmissão e não da participação. C. Manter relações unidirecionais e aditivas com as crianças também não. D. Constitui-se de variáveis independentes entre si, a fim que possam ser modificados isoladamente? Também não, não é só isoladamente, conjunto também. E a esse autônomo separar-se das dimensões temporal, social e cultural? Não, não podemos separar aquilo que acontece fora da escola, no tempo, no social e na cultura. Por isso que a resposta correta da questão de número 27 é a letra B de bola.
Questão de número 28. Em um dos capítulos do livro Qualidade e Educação Infantil, Sabalza, 1998, aponta que, segundo ele, seriam 10 aspectos chaves de uma educação infantil de qualidade. Uma conformidade com os argumentos do autor acerca dos aspectos discutidos, assinale a alternativa que apresenta uma proposição correta para uma prática pedagógica que busque construir uma educação infantil de qualidade. Então, de acordo com os 10 aspectos chaves, a resposta correta da questão de número 28 é a letra C de casa. As rotinas são importantes quanto os espaços, mas devem evitar substituir as incertezas do futuro, a fim de não transformar o cotidiano em algo previsível. Portanto, um dos 10 aspectos chaves da qualidade da educação infantil para Zabalza é a questão da rotina. É claro, as rotinas servem como segurança para a criança, mas não pode ser algo engessado, sempre previsível. Precisa ter o espaço também para o imprevisível. Por isso que a resposta correta da questão de número 28 é a letra C de casa. As outras alternativas estão erradas porque, por exemplo, a pressão do currículo não pode substituir em nenhuma situação o valor educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças. No livro, ele vai defender uma integração entre a autonomia da criança e também os conteúdos do currículo. A B está errada porque diz atenção privilegiada aos aspectos emocionais na educação infantil é indesejável? Claro que não. C. A sala de aula de educação infantil deve conter materiais que direcionem a ação criativa. Suprimindo objetos comerciais? Não. Também trabalhar em conjunto. O autor não vai defender extremos, sempre trabalhar cada ponto em conjunto. E aí está errada porque diz o trabalho com todo o grupo de alunos de uma vez só e sempre preferível a atenção individualizada, que diz que não tem que trabalhar no coletivo. Não, individual e coletivo integrado. Então, a resposta correta da questão de número 28 é a letra C de casa. Questão de número 29. Em seu livro Avaliação Mediadora, uma prática em construção da pré-escola à universidade, Jussara Hoffmann estabelece relações entre o sentido atribuído à avaliação na escola e o sentido da avaliação em nossa vida. Para a autora, em uma perspectiva mediadora, a avaliação na escola deve. A resposta correta da questão de número 29 é a letra A de amor. Aproxima-se da avaliação presente no nosso dia a dia, já que ambas estão ligadas e envolvem recomeçar e fazer tentativas, certo? A B não é porque diz aproximar-se da avaliação presente no nosso dia a dia, já que ambas são frutos de artifícios não correspondendo a algo espontâneo da convivência humana, nada a ver. C. Aproxima-se da avaliação presente no nosso dia a dia, já que ambas se baseiam na espontaneidade? Não. A avaliação também tem um planejamento, também tem uma intencionalidade. D. Distancia-se da avaliação presente no nosso dia a dia, já que é vista pela sociedade como algo penoso. Também não. E a E. Distancia-se da avaliação presente no dia a dia, já que é aquela que requer uma separação entre o tempo de agir e tempo de refletir. No livro, a Hoffmann diz que é ao contrário, tem que juntar tanto o tempo de agir como de refletir e não separar. Então, a resposta correta da questão de número 29 é a letra A de amor. Questão de número 30. Leia o excerto a seguir. Não tem sentido a alegação de que se o aluno não quer aprender, não cabe à escola a responsabilidade por seu fracasso. Cabe sim, esta é uma de suas mais importantes tarefas. Levar o educando a aprender é o desafio primeiro da didática, do qual dependem todas as demais iniciativas. Vitor Parro, qualidade do ensino, a contribuição dos pais. Em consonância com essa ideia, Parro defende lacuna entre a educação familiar e a escolar, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, que é a alternativa A, continuidade. Portanto, o educar não é só em casa e na escola vai aprender português, matemática, história, geografia, não. E sim um trabalho conjunto, escola e família.
Então, o que é feito em casa tem continuidade na escola e vice-versa. Por isso, essa continuidade. Então, a resposta correta da questão de número 30 é a letra A de amor. Questão de número 31. A rotina na educação infantil deve compreender de forma integrada ações de cuidado e de educação da criança. Nesse contexto, de acordo com Zilma de Oliveira, 2015, o livro O Trabalho do Professor na Educação Infantil, as ações de cuidado, que seria as ações de cuidado na educação infantil. A resposta correta é a letra B. Não se distinguem das atividades pedagógicas, já que ambas são aspectos da mesma experiência, do ponto de vista da criança. Portanto, o cuidar e o educar são indissociáveis e eles fazem sentido na aprendizagem da criança. Então, todas as alternativas que separam o cuidar do educar estão erradas. A única que não separa é a alternativa B. Por isso que a resposta correta da questão de número 31. Questão de número 32. Entre as várias considerações que Kishimoto apresenta sobre o jogo, no texto intitulado O Jogo e a Educação Infantil, estão as relações com a linguagem aqui e o jogo. A esse respeito, conforme a autora, é correto afirmar que o jogo, em relação à linguagem, a resposta correta da questão de número 32 é a letra C. Pode ser visto como resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de contexto social. Portanto, o jogo, ele imita o contexto social, as regras do cotidiano. A alternativa A não é porque diz não possibilita a manipulação simbólica, sim, possibilita, senão aqui ele está errado. B, depende de um sistema estável de regras, não, as regras podem ser mudadas. D, possibilita uma expressão igualitária por meio da linguagem, não, não é igualitária, cada um vai ter ali a sua variação. E a E está errada porque diz tem um funcionamento contrastante ao da linguagem, não é contrastante. Então, a resposta correta da questão de número 32 é a letra C de casa. Questão de número 33. Uma escola de educação infantil, a fim de qualificar e alinhar a ação pedagógica de sua equipe em consonância com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3, promoveu um ciclo de estudos sobre o documento. Após as leituras e discussões entre os educadores, a equipe entendeu que deveria atualizar alguma de suas práticas com relação ao desenvolvimento da linguagem oral das crianças, linguagem oral, a fim de manter maior coerência com o que preconizam as orientações do documento. Diante dessa intenção, combinaram adequadamente que adotariam a seguinte conduta pedagógica. A conduta correta da questão de número 33 é a letra D de dado. Falar de forma sem infantilizações e sem imitar o jeito da criança, planejando a ação pedagógica de modo a criar situações de fala, escuta e compreensão da linguagem, que é exatamente o que consta lá no documento do Referencial Curricular Nacional. Portanto, não é para você ficar com muita infantilidade, falando muito dengoso, muito no diminutivo. Isso acaba prejudicando a fala das crianças. Você vai falar normal com elas. É a mesma coisa também de não ficar falando com apelido. Por exemplo, o nome da criança é João, você não vai chamar de Joãozinho. Ele chama João, é João. Ah, o nome dela é Maria, mas ela é loirinha, então eu vou ficar chamando a menina de loirinha. Não, ela tem nome, o nome dela não é loirinha, é Maria. Então você vai falar o nome da criança e sempre normal, não precisa infantilizar. Infantilizar vai acabar atrapalhando a fala da criança. Então a alternativa correta da questão de número 33 é a letra D de dado. Questão de número 34. Em suas reflexões sobre alfabetização, Emília Ferreiro analisa algumas concepções subjacentes à prática pedagógica. Um dos tópicos discutidos pela autora é a ordem em que devem ser introduzidas as atividades de leitura e de escrita, conforme a perspectiva defendida por ela ao longo do livro. A resposta correta da questão de número 34 é a letra E.
A ordem em que devem ser ensinadas a leitura e a escrita depende do grau de maturidade simbólica da criança. Quando eu falo de Emília Ferreiro, eu falo de construtivismo. Assim como sondagem, eu vou descobrir se a criança tem essa maturidade por meio da sondagem. E no construtivismo, cada etapa da faixa etária, a criança consegue atingir tal objetivo. O que seria essa maturidade simbólica? Então, a partir daí que eu vou trabalhar primeiro ou a leitura ou a escrita com a criança. Mas, professora Jéssica, esse cargo é para trabalhar na creche? Sim, mas o livro estava na bibliografia, poderia cair qualquer coisa do livro da Emília Ferreiro. Então, a resposta correta da questão de número 34 é a letra E de escola. Questão de número 35. A professora Bianca, recém-ingressa em uma escola de educação infantil, viu-se em dúvida sobre como conduzir as tentativas de representação de linguagem escrita de algumas crianças de sua turma. Ao procurar aprofundar-se sobre o assunto no livro Reflexões sobre o Ensino da Leitura Escrita, Teberoski Cardoso 2000, identificou as produções das crianças como séries iguais de grafias, que dependem do tipo de estímulo. Segundo o livro mencionado, trata-se de uma escrita. Quem assistiu o simulado de sexta-feira, eu relembrei cada um, né, que é alfabética, silábica, pré-silábica. A resposta correta da questão de número 35 é a letra D, pré-silábica. Primeiro, está falando aqui de educação infantil. Educação infantil, a criança não vai estar alfabética, então a B não seria. Fonética não tem, nem cinética aqui nesse livro. Seria alfabética, silábica ou pré-silábica, os 3 níveis. No caso, é a pré-silábica porque diz iguais de grafias. Então, é uma escrita igual, que não está se preocupando, no caso de ter a variação das letras, Então, é uma escrita ainda pré-silábica, ok? Então, a resposta correta da questão de número 35 é a letra D de dado. Questão de número 36, o livro Didática do Ensino da Arte, A Língua do Mundo, Poetizar, Fluir e Conhecer a Arte de Martins, 1998, propõe-se a oferecer fundamentos sobre o ensino da arte considerando as diferentes linguagens envolvidas nesse campo. Conforme a argumentação desenvolvida pelas autoras, é correto afirmar que uma aprendizagem em arte só é significativa quando o objeto de conhecimento é. A resposta correta é a alternativa E, o significado da obra artística. Então, a criança conseguir compreender e atribuir significado àquela obra artística, o que tem por trás dela. Então, a resposta correta da questão de número 36 é a letra E de escola. Questão de número 37. De acordo com Meridiel, autor do livro Desenho Infantil, há diversos mitos e entendimentos equivocados sobre o desenho infantil. Identifique a alternativa que apresente uma premissa assumida pela autora como correta a respeito dessa temática. Então, eu fiquei na dúvida entre a alternativa B, o desenho infantil é uma via de acesso indiscutível à personalidade da criança e sua interpretação deve ser prospectiva, então científica. No livro, boa parte dele vai falar dessa questão do desenho e da personalidade da criança, mas essa palavra via de acesso, como se fosse a única via, fica meio estranho. E aí, o rabisco infantil é essencialmente motor, efetuado inicialmente pelo prazer do gesto, sim, mas isso é na primeira etapa do desenho, quando a criança tem 18 meses ou 1 ano e meio. Depois disso, não é somente essencialmente motor e pelo prazer. Então, meio que está generalizando a questão do rabisco infantil. Então, essa questão ela está um pouco estranha. Eu vou aguardar o gabarito oficial ser publicado, mas fica aqui entre a questão P ou a questão E. E se eu conseguir achar no livro, depois eu falo aqui para vocês. Então, pode ser tanto a alternativa P ou a alternativa E.
O que vocês acham? Eu peço para vocês deixarem aqui no comentário se a questão 37 da Merediel é a alternativa B ou a alternativa E. Questão de número 38, com relação à temática natureza e sociedade, dos campos que são objeto de conhecimento da educação infantil, o referencial curricular nacional para a educação infantil, volume 3, apresenta objetivos específicos a serem atingidos em cada faixa etária. Nesse sentido, o documento orienta que a ação educativa deve ser organizar para que as crianças, ao final dos 3 anos de idade, tenham desenvolvido especificadamente as seguintes capacidades em relação à temática natureza e sociedade. A resposta correta da questão de número 38 é a letra B, explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. Lembrando que a criança, nessa faixa etária de 3 anos, ela vai explorar. Agora, interessar-se, estabelecer relações, é lá na pré-escola. Então, lembre-se que nessa faixa etária a criança sempre vai explorar. E a A está errada porque diz explorar as diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, velocidade, resistência, flexibilidade, não tem nada disso lá no referencial. Então, a resposta correta da questão de número 38 é a letra B de bola. Questão de número 39. No cotidiano da educação infantil, não é incomum a ocorrência de mordidas entre as crianças. No livro Educação Infantil, Fundamentos e Métodos, Oliveira 2012, defende que, diante dessa situação, o professor. A resposta correta da questão de número 39 é a letra C de casa. Repense a rotina e a organização das atividades, abreviando o tempo de espera da criança, pois a criança fica ali no tempo de espera, isso pode acarretar a mordida. Então, a criança precisa estar ocupada, não pode estar em espera. A alternativa A está errada porque diz reduz a proporção de atividades. Não precisa reduzir as atividades em grupo para evitar as mordidas. A B, evite ceder à necessidade da criança de chamar atenção a fim de não reforçar esse padrão. Não, às vezes a criança está mordendo para justamente chamar atenção. Você precisa investigar o que a criança está querendo chamar essa atenção e não você ignorar. A D está errada porque diz suspenda regras e acordos? Não, você vai estabelecer os acordos com as crianças. E atenue os danos provocados pela agressão a fim de não reforçar na criança a potência de seu ato? Também não. Então, a resposta correta da questão de número 39 é a letra C de casa. Questão de número 40, para Vygotsky, de acordo com Oliveira, Piaget, Vygotsky e Vallon, teorias psicogenéticas em discussão, as funções psicológicas superiores, aqui eu estou falando de Vygotsky, baseadas na operação com sistemas simbólicos são, quando eu falo das psicologias superiores, eu estou falando do meu interior, da internalização. E os sistemas simbólicos é aquilo que eu internizo dentro de mim, depois eu coloco para fora a criança pela brincadeira e depois mais para frente por meio da escrita. Portanto, a resposta correta é a alternativa E, construídas de fora para dentro. Então, eu vivo de fora, internizo para dentro e depois eu ainda vou colocar para fora por meio dos sistemas de símbolos, certo? Então, a resposta correta da questão de número 40 é a letra E de escola. Questão de número 41. Identifica a alternativa que apresenta o conceito formulado por Jean Piaget acerca do desenvolvimento infantil e sua respectiva definição, nos termos sintetizados do livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Basedas, 1999. A resposta correta da questão de número 41 é a letra B. O esquema de ação equivale ao que se sabe fazer em determinado momento com os objetos. Então, são os esquemas de Piaget. A não é porque está falando zona de desenvolvimento proximal, aqui é Vygotsky,
C. Assimilação equivale a imitação? Não tem nada a ver. Assimilação não significa imitação. As palavras, pode te confundirem, mas não tem nada a ver assimilação de Piaget com imitação. D. Acomodação é a replicação de um mesmo esquema. Não, a criança não vai ficar repetindo várias vezes as mesmas coisas, e sim vai recriar as coisas. E aí está errada, porque diz a inteligência sensório-motora equivale ao estágio do desenvolvimento em que a principal fonte de conhecimento se torna simbólica a partir dos 3 anos de idade. Aqui eu estou falando de Vallon e não de Piaget. Portanto, a resposta correta da questão de número 41 é a letra B de bola. Questão de número 42. De acordo com a perspectiva de Vallon sobre psicomotricidade e desenvolvimento infantil, tal como exposta por Fonseca 2008 no livro Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem, a maturidade motora é. A resposta correta da questão de número 42 é a letra E, expressão de um processo que resulta também da interação com o contexto sócio-histórico em que a criança se situa. Então, para o seu desenvolvimento motor, o contexto social histórico que a mesma vive também vai ser determinante para o seu desenvolvimento motor. Questão de número 43. Procurando melhor entender o cerne dos estudos sobre psicomotricidade e educação, um estudante de pedagogia buscou na literatura alguns fundamentos acerca do assunto. A partir das teorizações de Lebouche, 1997, autor de Educação Psicomotora, a psicocinética na idade escolar, ele compreendeu corretamente que, para o autor, o objeto principal da educação psicomotora é principalmente ajudar a criança a chegar a uma imagem do corpo, na verdade, a imagem do seu próprio corpo. E para imaginar o seu corpo, ela vai para o imaginário. Portanto, a resposta correta, de acordo com o livro, é a alternativa C de casa para a questão de número 43. Questão de número 44. Ao defender que um dos maiores motivos para o estudo da matemática na escola é desenvolver a habilidade de resolver problemas, Smolin, Diniz e Cândido, 2003, autoras do livro Resolução de Problemas Matemática de 0 a 6 anos, argumentam a favor de uma abordagem específica acerca da resolução de situações problemas na educação infantil. Nessa perspectiva, para que possa resolver situações problemas, é preciso que a criança, a resposta correta da questão de número 44 é a letra E, busque uma solução com os recursos de que dispõe no momento. Portanto, ela não precisa ser leitora para resolver problemas. Então, a gente trabalha com a resolução de problemas na educação infantil. Ela não precisa necessariamente conhecer os números, não precisa ter os conhecimentos ali das operações e nem ter um modelo para seguir, mas ela pode, a partir do que ela tem, ir atrás da solução do problema. Então, a resposta correta da questão de número 44 é a letra E de escola. Questão de número 45, o ensino da matemática atravessado por diferentes enfoques que postulam fundamentos e propósitos distintos um dos outros, na perspectiva do que Moreno defende acerca do enfoque para ela denominado didática da matemática e do que nele se entende por saber matemática, em capítulo do livro Ensinar Matemática na Educação Infantil e nas séries iniciais de Paniza, 2006, pode-se afirmar que um sujeito sabe matemática especificadamente quando a resposta correta da questão de número 45 é a letra C. Pode-se construir o sentido dos conhecimentos que lhe foram ensinados, tanto no nível sintático, então a teoria, quanto em nível semântico, da reflexão. Então, a partir do momento que o sujeito consegue tanto alinhar a teoria como a reflexão para a resolução do problema, ele é um sujeito que aprendeu ali a matemática. Então, a resposta correta da questão de número 45 é a letra C de casa. As 5 últimas questões são de legislação. 46, conforme determina
a Constituição da República Federativa do Brasil, a gestão democrática do ensino público. Eu sempre falo aqui no canal, gestão democrática é apenas para o ensino público. Não existe a obrigação de gestão democrática no ensino privado. E outra coisa, na bibliografia nem estava cobrando o Plano Nacional de Educação, tá? A C, a D e a E não tem nada a ver, são absurdas. Então a resposta correta é a letra B. No caso, a gestão democrática é um dos princípios que devem embasar o ensino, assim como a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Eu falei para vocês, decore os princípios da Constituição, que são os mesmos mais acrescidos, né, da LDB. Se você tivesse na ponta da língua, teria acertado a questão de número 46, que foi a letra B, mas eu acho que a maioria deve ter acertado essa questão. Questão de número 47, aqui a VUNESP pegou pesado, porque geralmente não é cobrado esse artigo 70A. Então vamos lá. Questão de número 47, conforme o artigo 70A do Estatuto da Criança e do Adolescente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a cobrir o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. Entre as ações elencadas para tanto, no inciso 13 do referido artigo está o destaque, lacuna, dos conteúdos relativos à preservação, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Identifica a alternativa que preenche corretamente a lacuna nos termos da lei referida. Conforme a lacuna, a resposta correta é a letra D, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino. Portanto, em todos os níveis de ensino, precisa ter a prevenção da violência contra crianças e adolescentes, conforme o ECA. Então, a resposta correta da questão de número 47 é a letra D de dado. Questão de número 48, que é sobre a LDB, estabelece em seu artigo 22 que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Tendo tais finalidades em vista, o parágrafo único do mesmo artigo define como objetivos princípios da educação básica. A resposta correta é a alternativa E, a alfabetização plena e formação de leitores. Portanto, não basta só alfabetizar, também precisamos ter sujeitos letrados. Cívico não tem nada a ver. Letramento comunicacional e inteligência socioemocional, tudo bem, mas não é um dos objetivos principais da educação. Assim também como o letramento financeiro e alfabetização funcional e formação moral. Quando eu falo de objetivos princípios, são os objetivos principais, que é a alfabetização plena e a formação de leitores. Portanto, a resposta correta da questão de número 48 é a letra E de escola. Questão de número 49, a Lei 7.853 de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social, além de outras providências, em seu artigo 8º, determina que recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau em razão de sua deficiência é a alternativa correta, conforme a lei, é a alternativa A. Crime punível com reclusão de 2 a 5 anos. Eu sempre falei que a VUNESP gosta de trabalhar com números. Então, se você quiser chutar por causa dos números, poderia ter acertado essa questão de número 49. Então, a resposta correta é a letra A de amor. Chegamos aqui na última questão, que é em relação às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Artigo 9º e artigo 10º. Artigo 9º, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular na educação infantil
devem ter como eixos norteadores. Todo mundo sabe que os eixos norteadores são as interações e as brincadeiras. Então, A não é, a B não é, a C não é. Mas aqui tem uma pegadinha. Artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. Daí aqui seria com ou sem? Sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Então, a resposta correta da questão de número 50 é a letra D de dado. É aquela questão que é para te pegar no cansaço. Que pegadinha foi essa, hein, Vunesp? E aqui eu fechei a correção, lembrando mais uma vez que é extraoficial. O gabarito oficial ainda será publicado na quarta-feira, dia 6 de março. Se tiver alguma alteração em relação à minha correção, depois eu faço um vídeo aqui e falo para vocês quais são as questões ou se tem alguma que possa caber algum tipo de recurso. O que eu achei da prova? Achei uma prova de médio para difícil. Eu falei para vocês que a maioria das questões dos conhecimentos específicos seriam de autores, caiu apenas 5 legislações, não caiu nada da legislação municipal de Osasco, mudaram o edital à toa, a gente correu atrás, no final das contas não caiu nada do Estatuto do Magistério e despencou autores como eu já havia imaginado. Mas algumas questões de autores, mesmo que você não tenha se aprofundado na obra, por eliminação de palavras, de conceitos, você poderia resolver ali a maioria das questões. E a única questão que eu estou na dúvida foi a questão de número 37, ou é a alternativa B ou a alternativa E, beleza? Vai ficar na descrição do vídeo essa prova em PDF para dar o hoje. E lembrando mais uma vez, se você está se preparando para outros concursos, como Cotia, Poá, o próximo concurso de PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar na descrição desse vídeo o link para adquirir, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!